Meio-dia, 23 minutos, o SBT Meio-Dia mais uma vez abre espaço para os candidatos ao governo de Santa Catarina neste segundo turno. Na segunda-feira esteve aqui o comandante Moisés, do PSL, e hoje é a vez de Gelson Merizio, do PSD. A ordem das entrevistas foi feita por sorteio e amanhã é a vez dos vices. Agradeço já a presença de Cláudio Prisco, que está com a gente. Boa tarde. Candidato, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios do SBT Santa Catarina. O senhor prometeu, ao longo desta campanha de segundo turno, apresentar a sua equipe, uma forma que o senhor encontrou para mostrar que está preparado, que vem pensando e planejando a sua administração. Bom, eu gostaria que a gente começasse essa entrevista trazendo então alguns nomes para que não fique apenas uma promessa de campanha, que não seja cumprida, enfim, aquelas promessas eleitorais que o povo costuma ouvir nesses períodos eleitorais. Secretário da Fazenda, Infraestrutura, Comunicação, Saúde, Educação, o que o senhor já pode apresentar para a gente? Olha, primeiro que nós nunca dissemos que íamos nomear todos os 10 secretários, mas sim a espinha dorsal do governo. E ela está toda ela composta. O Carlos Guilherme Zigueri será o secretário da Fazenda, que é o atual presidente do SEBRAE, demonstrando claramente a prioridade à micro e pequena empresa de Santa Catarina. A doutora Cristina, que é uma médica de carreira do quadro de efetivos do Estado, será secretária da Saúde. A doutora Lúcia Lagnello será a secretária de Educação. Ela tem doutorado em hardware, em gestão do conhecimento, portanto uma pessoa extremamente qualificada. Mas esses nomes já foram anunciados. Qual é o que vai anunciar aqui no SBT? É uma indicação de Joinville, da CIG, da Jorpem, das entidades empresariais, do Jonas Tapali, que é um empresário conceituado lá de Joinville e que parte a partir de agora para uma contribuição com o Estado e com Joinville. Ou seja, se observa claramente a formação de uma equipe eminentemente técnica. Para um candidato que montou uma coligação de 15 partidos, tudo na boa? Olha, os aliados? Falar a verdade nunca traz problemas. Eu fiz isso antes das alianças. Quem participou comigo sabia que não teria indicação política nem de partido nem de parlamentar. Os 40 deputados permanecerão na Assembleia. Os partidos vão participar das propostas e também das políticas públicas. Cargos comissionados? Nenhum. Agora, exatamente. Segundo, terceiro escalão? Nem terceiro escalão. Nenhum cargo será indicado nem por parlamentar nem por partido político. Essa foi a regra estabelecida e por isso mesmo eu vou extinguir 1.200 dos atuais 1.400 cargos comissionados. Os 200 remanescentes serão a equipe mínima que estes secretários, os 10 secretários, vão montar para gerir. Agora, candidato, estão com o senhor, além do seu partido PSD, PRB, PDT, PSB, Podemos, Solidariedade, PROS, PSC, PCdoB, PHS, PP, DEM, PRP, PPL e UPV. Sem inocência, candidato, esses partidos eles têm estruturas no Estado, têm vereadores, vice-prefeitos, prefeitos, têm fundo partidário, têm tempo de televisão. Eles realmente não aceitaram nada ou não pediram nada para apoiar a sua candidatura? Mas eu acabei de te explicar, abençoado. O que nós tivemos foi uma coligação política com alianças proporcionais que permitiram esses partidos elegerem os seus parlamentares. E também participaram de uma eleição. O partido tem que participar, é legítimo que participe, apoiando um ou outro candidato. Esses partidos que não estivessem comigo estariam apoiando outro candidato. O que nós deixamos claro desde a primeira conversa é que não teria participação política no governo, porque o governo seria montado de uma forma diferente. Foi falado antes da eleição, antes da composição. Então não há o que A estratégia de liberando os nomes paulatinamente já era de Gelson Merizio ou está pegando uma carona na estratégia de Jair Bolsonaro? Mas eu não sei isso antes dele começar a anunciar. Eu entendo que isso vem exatamente de encontro à dúvida que ele levantou. Como é que não se deixa a dúvida? É compondo o governo antes da eleição. Pronto. E com um perfil absolutamente técnico. Serão 10 secretarias, os 4, 5 secretários que não foram nomeados, porque ainda não há consenso dos nomes, tecnicamente escolhidos, mas serão todos com o mesmo perfil e permite que nós tenhamos uma equipe qualificada. Esta eleição vai ser uma eleição da comparação. Você imagina alguém embarcado num avião onde o piloto vai aprender a pilotar durante o voo. É o que nós temos aqui. Pior, ninguém sabe qual é a tripulação que vai o acompanhar no outro lado com o avião que ele está querendo pilotar. No meu caso, não. Eu há 2 anos aprofundo todos os temas, discuto com a sociedade, fiz 21 sabatinas com 280 jornalistas, tratando e transmitindo ao vivo por redes sociais de forma absolutamente transparente e imparcial. Estou constituindo uma equipe que as pessoas sabem quem é o piloto, o que ele pensa, qual o seu preparo, a sua experiência e qual é a tripulação que vai acompanhar. A grande função de um governo, primeiro, não dar susto ao cidadão, não dar susto à sua equipe. E, no caso do Estado, não assustar o servidor público.
Agora, o que não estava na previsão era a onda Jair Bolsonaro no Brasil inteiro, e especialmente em Santa Catarina, né? Onde ele fez a maior votação proporcional do país. Mas mesmo com a onda do Bolsonaro, eu fui o primeiro colocado. Fiz 1.121.000 votos, 50 mil votos a mais do que o segundo colocado. É evidente que, por ter o mesmo número, há uma associação num primeiro momento. Agora, o eleitor catarinense, no próximo domingo, vai escolher o que é melhor para o Brasil, e o catarinense, na sua imensa maioria, entende que é o Bolsonaro, e eu respeito, e também disse que eu votaria nele no primeiro turno e vou votar no segundo. Agora, também vai escolher o que é melhor para Santa Catarina. Quem que vai gerir uma máquina com 105 mil funcionários, com 37 bilhões de passivos, com 19 bilhões de dívidas? Se não souber apertar os botões certos, é salário atrasado agora no primeiro semestre. E nós temos, Prisco, lá de 94, 95, 96, 4 meses de salário atrasado por inexperiência, por impropriedade na gestão do processo público. Santa Catarina não pode arriscar, que nós temos o melhor estado do Brasil. Por isso, na comparação da experiência, do preparo, da equipe montada, é que eu espero que o eleitor Agora, entenda. ontem aqui, Moisés disse o seguinte: o catarinense não quer meia mudança, quer mudança inteira. Gelson Merins é uma continuidade de 12 anos, 16 anos do MDB. Engraçado que ele fala isso, mas todo o MDB está com ele. Além do que, ele chegou até aqui na asa do Bolsonaro. Não existia 90 dias da eleição, navegou, surfou numa onda nacional, veio na asa do Bolsonaro. O Bolsonaro tem 7 mandatos como deputado federal. Não é um inexperiente, não é um incipiente, não é uma invenção de última hora. Conhece a máquina pública, sabe o que precisa ser mexido e tem coragem para fazer. Mudança, por dizer que mudou, não é o caso. O Bolsonaro sabe o que tem que ser feito porque conhece. Diferente do meu opositor, que há 90 dias fazia pesca submarina. Com todo o direito. Agora, Estava exercendo sua justa aposentadoria. Justa nem tanto, porque se aposentou aos 48 anos. Mas tem direito dela. Agora, eu estava trabalhando, preparando, ouvindo e discutindo temas importantes para Santa Catarina nos últimos 2 anos. É interessante o senhor estar falando do seu oponente, eu vou ficar neste assunto, porque é o seguinte: o senhor se coloca como mais preparado. Indiscutivelmente, o senhor tem realmente uma experiência grande na política, foi presidente da Assembleia Legislativa. Agora, as últimas 7 inserções que o senhor colocou no ar, e muita gente de Santa Catarina só tem condições de conhecer as suas propostas pela televisão ou pelo rádio, nas últimas 7 o senhor utilizou para criticar e, de alguma forma, tentar desconstruir o candidato do PSL. A questão da aposentadoria, depois a deputada do PSL, as rodovias, a dívida, a velha política, o MDB. Por que não utilizar esse tempo para apresentar as suas propostas, já que o senhor é o mais bem preparado na sua opinião? Nós tivemos todo o primeiro turno para fazer isso. As pessoas sabem claramente quais são as minhas propostas, me conhecem profundamente, porque há 2 anos eu estou correndo o Estado como candidato. Diferente do meu opositor, que não existia no mundo político há 90 dias, e que as pessoas precisam conhecer o seu preparo, a sua experiência, as suas convicções. Aliás, fala num debate uma coisa, no outro fala outra. Numa hora em São Miguel diz que é a favor da privatização. Lá em Dionísio, em Criciúma, hoje diz que é contra a privatização das rodovias. Então, as pessoas têm que conhecer, porque nós vamos escolher o gestor da segurança pública, o gestor da unidade hospitalar, o gestor que vai pôr ou não funcionar os 10 hospitais que estão prontos. Os botões mal mexidos no dia 1º de janeiro atrasam o salário. E salário atrasado é ambulância que não serve para atender paciente, é polícia que não tem gasolina para fazer a sua ocorrência. Santa Catarina não pode correr um risco de fazer sem conhecer. Não é crítica, não é ataque pessoal. É constatação para que o eleitor possa medir quem é um e quem é o outro. Já ficou claro aqui na entrevista da segunda-feira, pós primeiro turno, que Gelson Merins ia buscar a estadualização do debate no segundo turno. Agora fica claro também que procura implementar um paralelo, um cotejamento, uma comparação entre os candidatos, é isso? Não apenas locais, mas também os federais. Vamos voltar. Você fala em velha política. O Bolsonaro com 7 mandatos é o quê? Qual é a velha política de Santa Catarina? Eu, para chegar a ser candidato, eu enfrentei Jorge Bornhaus, Júlio Garcia, Eduardo Pinho Moreira, toda a velha política, que, aliás, todos estão com o Moisés. Então, onde é que está a velha política? Eu sou um matuto do Oeste. Eu falei em velha política para mim, cheguei aqui abrindo quiçaça com uma faquinha de mesa. Para mim não tem velha política. A nova política é a coragem para fazer o que tem que ser feito e anunciar antes da eleição. Eu estou falando em extinguir 1.200 cargos comissionados antes da eleição, antes das composições partidárias. Isso é o novo. Agora, o senhor fazer foi isso depois é fácil, eu quero fazer antes. O senhor foi confrontado por ser um indicador de nomes para cargos no governo do Estado, no governo mais especificamente de Raimundo Colombo. E o senhor não negou, o senhor disse: eu podia participar do governo porque eu ajudei a eleger o governador. Isso não é exatamente uma prática da velha política? Olha, depende do ângulo que se quer olhar. Nós temos que falar de Santa Catarina. Aqui não é o Piauí. Nós temos um estado que é o melhor em quase todos os indicadores do Brasil.
Nós atravessamos a maior crise econômica da nossa história, em 15, 16, 17, sem aumentar impostos, com uma saúde sendo entregue ao cidadão, com uma segurança pública que conseguiu atender minimamente a necessidade da população, sem aumentar impostos e sem atrasar salário. Eu não me envergonho em nenhum momento de ter ajudado a construir isso. Quando você fala em Santa Catarina, que se fala com respeito e com reconhecimento, diferente do Rio Grande do Sul, que atrasa salário, que o Estado faliu na segurança pública, que faliu na saúde. Esse é o comparativo. Nós aqui temos que olhar para frente. Temos que olhar para frente e fazer as mudanças que o Rio Grande do Sul não fez lá atrás. Agora, essa mudança faz quem conhece, quem tem profundidade, quem tem conteúdo, quem tem compromisso. E mais, quem fala a verdade antes da eleição. Não esconde aliança, não esconde apoio. Eu queria ver qual é que seria a reação do Bolsonaro recebendo o apoio do Michel Temer, do Romero Jucá, do Moreira Franco. Eu não vi nenhuma reação aqui do meu oponente recebendo o apoio do Eduardo Pinho Moreira. Mas quando o MDB apoiou o seu partido, por que não houve nenhuma negação também? Eu não era candidato, eu não fui eu que fiz a coligação, o candidato era Raimundo Colombo, você tem que pedir para ele. A aliança que eu construí Mas desde o princípio... a aliança princípio... do MDB também fazia parte da proporcional. A aliança do, ajudou a eleger aliança do PMDB foi para eleger o Raimundo Colombo. Eu, desde o princípio, há 3 anos atrás, quando eu quis montar a minha aliança, eu nunca quis o PMDB. Não tenho nada contra o PMDB, respeito a sua história e os seus feitos. Só entendo que o PMDB tem uma gestão incompatível com as mudanças necessárias para serem feitas, inclusive para o Moisés. Eu quero ver o apoio do PMDB sair de graça. O PMDB não participa de governo para apoiar a mudança, o PMDB participa para participar da máquina pública. Agora, falando um pouco no contexto administrativo, plano de governo, eu vou repetir aqui uma pergunta que formulei ontem a Carlos Moisés. O que é que muda do primeiro para o segundo turno em termos de prioridades para Santa Catarina a partir de janeiro de 2019? No meu caso, absolutamente nenhuma mudança. Segurança pública como absoluta prioridade, trazendo 5 mil policiais da reserva, mostrando como aumentar o efetivo, porque o meu opositor fala apenas em aumentar o efetivo, mas aumentar como? Se a academia só pode formar 1.000 por ano. Nós vamos continuar com ela plena, contratando 1.000 policiais novos por ano, mas aposentam 800. Isso é histórico. Como é que você leva de 10 para 15 mil? Eu estou dizendo como. Reconvocando da reserva com uma nova remuneração. Investir 2 bilhões em novas tecnologias. De que forma? Todo o aumento de receita, toda a realização de ativos, priorizando a segurança pública. E fazer no processo de gestão um enxugamento profundo de processos administrativos que permitam pagar esses salários. 5 mil novos policiais são 5 mil novos salários. Como é que paga? Só os 1.200 cargos comissionados pagam o salário de 2.500 policiais. A extinção e enxugamento de outros órgãos vão pagar os restantes, mas com clareza do que vai ser feito, como e quando deve ser feito. Não apenas discursos genéricos de fomentar, mas na prática, por improvisação, por falta de preparo e de equipe, não dizer nada. Agora, como reequilibrar as contas na saúde? Um rombo de 1 bilhão. A gente sabe que a saúde precisa não só de recursos, mas de gestão. Como arrumar a casa do setor saúde? As duas coisas sendo feitas em paralelo. Primeiro, levando tecnologia para a gestão. Gestão tem que ser feita por profissionais técnicos escolhidos de forma absolutamente isenta do ambiente político, como nós estamos fazendo. Segundo, tendo mais recursos. Eu aprovei em 2015 uma emenda constitucional da minha autoria, que levou de 12% para 15% o investimento mínimo com saúde. Esse ano é 14%, o ano que vem é 15%. Nos próximos 10 anos, serão 8 bilhões a mais, que, associados a uma boa gestão, a uma tecnologia que integre do posto de saúde do município à Secretaria de Estado da Saúde, nós vamos dar um serviço melhor com um resultado mais eficiente. Gestão, tecnologia e mais recurso é o caminho para a saúde. Muito bem. Dos 34 bilhões de reais que o Estado deve arrecadar neste ano de 2018, apenas 7% vem da União. Como é que faz para aumentar essa fatia? Como é que o senhor vai trabalhar lá em Brasília para aumentar essa fatia? Uma representação política forte e esperando que a nova Câmara indicada faça também a sua parte. Nós teremos o senador Esperidião Amin, que é experiente, já tem uma história e uma postura que, independente do presidente eleito, espero que seja o Bolsonaro, ele vai ter um protagonismo nessa relação. Nós somos o 6º estado que mais arrecada e o 22º em termos de retorno desse investimento. Isso é um desequilíbrio que precisa ser corrigido. Todo mundo fala no débito da saúde em Santa Catarina, mas não fala que a União deve para Santa Catarina 3 bilhões de reais. Essa conta não fecha. E aí não é uma relação só do governador, é do Estado como um todo, por toda a sua representação política de todos os partidos. O governador tem que ser um estimulador, um indutor dessa revolta de Santa Catarina com relação ao tratamento da União. Agora, essa pressão fica um pouco comprometida, porque no Senado, ok, eleito Esperidião Amin, mas na Câmara a representação do PSD e dos partidos aliados à sua coligação
reduzir o tamanho, né? Mas nós estamos falando de Estado, não estamos falando de partido no governo. Então, se for o inverso, na Assembleia é o contrário. Acho que o parlamentar eleito ele tem um papel de ajudar o Estado de Santa Catarina, independente de quem seja o governador ou o presidente. Eu entendo assim, porque senão na Assembleia o meu oponente tem 6 deputados. Não, a construção não é essa. A partir das posses, os partidos e as legendas devem ser muito menos relevantes do que o interesse do Estado. Eu espero construir na Assembleia, se for governador, uma maioria absolutamente segura, consciente de que precisa ajudar Santa Catarina. Agora, tivemos 4 políticos, 4 personalidades que sofreram uma derrota e desapareceram. Raimundo Colombo, Paulo Bauer, Décio Lima e Mauro Mariano. Jorginho Melo ganhou, mas mergulhou. Alguma novidade? Eu tenho conversado muito com o Jorginho, que é um senador importante. Espero que ainda durante a semana ele possa, junto com o PR, estar junto conosco na eleição, porque será um apoio importante que eu gostaria muito de ter, porque é um senador eleito. E Santa Catarina vai precisar muito dessa relação, tanto do Esperidião quanto do Jorginho no Senado, para que possamos ter uma boa resposta. Agora, é compreensível que depois de uma eleição tão desgastante, quem não está no segundo turno tenha menos envolvimento. O caso do Esperidião é um fato diferente. O Esperidião está comigo 24 horas por dia, ajudando, construindo, e sou muito agradecido por esse apoio. Certo. Vamos adiante aqui. Nós estamos recebendo hoje aqui no SBT Meio Dia o candidato do PSD ao governo de Santa Catarina, Gelson Merisso. Vamos falar um pouquinho das nossas rodovias. Está lá no plano do governo do senhor cobrar junto ao governo federal a duplicação da 470, a conclusão dela, da 282 na Grande Florianópolis, o contorno viário da Grande Florianópolis. Mas é o seguinte, antes da gente cobrar lá no governo federal, a gente tem que fazer o nosso dever de casa aqui. Por exemplo, a ponte Hercílio Luz tinha prazo de conclusão agora, no dia 18 de outubro. E mais uma vez o prazo foi prorrogado. Já foram gastos ali mais de 200 milhões, o último aditivo de 30 milhões, de acordo com o Ministério Público de Contas, mais de 500 milhões de reais. O senhor vai inaugurar essa ponte, se for eleito? Eu vou terminar a ponte. Se eu tivesse participado da decisão lá quando iniciou a recuperação, seria outra a minha decisão. Agora... Não teria... com absoluta certeza, não. É muito recurso... Construção de uma outra com certeza. ligação. A ponte de muito Laguna é 2 vezes recurso maior, para pouco serviço entregue. Vamos ser claros sobre isso. Agora, uma obra que tem 75% pronta, ela tem que ser concluída o mais rápido possível. Mas o equívoco foi do seu correligionário, Raimundo Colombo. Mas não. A recuperação começou muito antes. Sim, mas agora, efetivamente... Não, mas já tinha sido gasto 250 milhões. Quando foi reeditado, a parte final agora. Você não pode pôr 250 milhões no lixo. Ele pegou um processo andando e deu consequência para ele, com transparência, então, o erro está na origem da decisão do investimento. E também não vê o caso discutir agora, está feito, nós temos que concluir a obra e entregá-la para ser uma ferramenta de uso da sociedade. Quem vai inaugurar, isso é muito menos importante do que o recurso público ter um fim. O fim é ela tendo uso para o cidadão. Falando em ponte Hercílio Luz, vem a ideia, a questão da mobilidade urbana, que hoje é uma dificuldade, seja na região de Joinville, Blumenau, Florianópolis e daí por diante. Como encontrar um caminho para isso? Pelo volume de veículos que estão a circular. Não tem milagre, não é quarta ponte, não é quinta ponte, falando de Florianópolis como um exemplo. A única saída para a mobilidade é transporte público mais rápido. Eu corto de que forma? Com vias exclusivas. Vamos imaginar que sai de Palhoça, vai para o norte da ilha em 1 hora de ônibus. Se você demorar 3 para ir de carro, você vai preferir de ônibus. Como é que isso é possível fazer? Basta um corredor exclusivo ser construído, que não é uma conta simples, porque passa por desapropriações, por um projeto de longo prazo, e existe aqui, o Plamus aqui de Florianópolis prevê esses investimentos, mas nós temos que iniciar. E também um transporte coletivo com regularidade e qualidade, né? Isso é fundamental. Mas o transporte aqui de Florianópolis já tem qualidade. O que ele não tem é velocidade. A velocidade média hoje dá menos do que 10 km por hora. Aí você ir de ônibus e de carro, vai mais rápido de carro do que de ônibus. A rapidez da entrega do passageiro é que vai dizer se tu vai de ônibus ou vai de carro. Quando nós tivermos corredores exclusivos que atendam mais rápido do que o automóvel, nós vamos ter menos carro na ilha, porque ilha é ilha, por mais que se faça 3, 4, 5 pontos, congestiona aqui dentro. Até pelo aspecto topográfico, né? Vamos encerrar. A última pergunta também foi para o comandante Moisés ontem. Como é que vai continuar essa campanha? Como é que vai ser esses últimos dias? E depois as suas considerações finais. O senhor vai manter a estratégia, tentando desconstruir o comandante Moisés? E como é que vai ser essa reta final? Você tem visto pouco os nossos programas. Nós, em algumas inserções, nós fizemos questões pontuais que precisam ser conhecidas pelo eleitor, para que ele possa comparar e medir. Você fazer o que é verdade ser dito não é ataque,
é do processo democrático, onde as pessoas podem fazer uma comparação entre um candidato e outro. Nós vamos escolher o governador do estado de Santa Catarina. Nós temos que saber o que pensa, o que fez, quais são suas convicções. O senhor desistiu da aposentadoria do Moisés? Então, eu vi que o senhor gosta de Fusca, a adoção dos filhos. Eu trabalho desde os 15 anos, tá? Não pretendo me aposentar e tenho muito orgulho disso. Ele optou por se aposentar aos 48. Mas você também ganha 29 mil de salário, 5 mil de auxílio moradia. A tua conta está errada, não é 29, o salário é 21. O portal da Transparência pega agora pela manhã. 21 mil reais. Mais auxílio moradia. De 4 mil reais. 670 reais de diária. Isso. Diária não, porque eu nunca peguei Qual diária. é a diferença? A diferença é que eu trabalho, não estou aposentado. Aliás, as pessoas Ok. têm que comparar. Não, agora deixa eu responder. As pessoas têm que comparar para saber qual é a postura, a clareza e a transparência. A minha vida é feita no trabalho. Tudo que eu fiz, eu me orgulho de ter feito com muito trabalho e peço por isso o voto para o eleitor catarinense com base nesse trabalho, nesta experiência e na convicção que tenho de que o que vamos escolher no domingo é quem vai cuidar da saúde e da segurança pública do cidadão catarinense. Candidato Gelson Merizo, muito obrigado pela sua participação, esclarecimentos que a gente precisa fazer. Prisco, muito obrigado.